futuro guarda municipal, tudo beleza? Professor Felipe aqui na área, mais uma vez e mais uma reta final. Dessa vez, guarda municipal de Fortaleza. Hoje nós vamos quebrar tudo em legislação extravagante para a sua prova no próximo domingo contra a banca IDECAN. Será uma árdua batalha, mas se Deus quiser, você sairá vencedor dela. Então separei aqui muitas questões para serem abordadas nessa parte desse tópico, seu edital de legislação extravagante, e fique conosco, porque nós vamos quebrar tudo para você estar preparado nesse próximo domingo. Então, sem mais delongas, bora para essas questões. Então vamos lá. Reta final de legislação extravagante para a Guarda Municipal de Fortaleza. Aí estão nossas redes sociais, @implacávelconcursos e @prof. Felipe Moreira. Esteja sempre nos seguindo para estar por dentro de vários concursos de guardas municipais no Brasil inteiro. Então, siga a dica aí para você que ainda não nos segue. Mas vamos às questões. Primeira questão. Com base na Lei 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, exceto. Então, ele quer saber quais são os princípios mínimos, só que tem um aí que não é, né? Que está incorreto. Vamos atrás dele. Letra A. Proteção dos direitos humanos fundamentais. É um princípio? Opa, perfeito. É um princípio sim. Uso progressivo da força. É um princípio? Também é um princípio mínimo. Letra C. Compromisso com a evolução social da comunidade. É um princípio? Sim, também é um princípio. Patrulhamento repressivo é um princípio? Ah, opa, aí não, né? Patrulhamento repressivo, não. Você que leu a Lei 13.022 sabe que o correto é patrulhamento que? Preventivo. Isso daí. Patrulhamento preventivo. Muito cuidado com essa troca de palavras, principalmente que a IDECAN gosta bastante de realizar. Fica aqui até um lembrete para você, ó. No artigo 3º da sua lei, ele vai falar acerca dos princípios mínimos, como nós vimos aqui. No artigo 4º da sua lei, do Estatuto Geral das Guardas, ele vai falar da competência geral das guardas municipais. E no artigo 5º, ele vai falar das competências específicas das guardas municipais. Então, muito cuidado, não deixe a IDECAN confundir você com esses artigos, nessa troca desses artigos ou algo do tipo, tudo bem? Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito e vamos para a próxima questão. Questão 2. Considerando exclusivamente as disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022, assinale a alternativa incorreta. Desde já fica meu alerta para você no próximo domingo. Cada vez que você vê a sua prova, né, assinale a alternativa incorreta, se possível, sublinhe, grife, marque, faça um destaque para marcar e procurar aquela alternativa errada, para não perder uma questão marcando uma alternativa certa, sendo que o comando é pedir a incorreta, a errada. Então, muito cuidado. Fica esse meu alerta para você, e a IDECAN gosta de fazer isso. Então, toda atenção é pouco. Então, vamos ler a alternativa A. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Tá certo? Tá certinho, né? Conforme dispõe o artigo 14, parágrafo único da lei. Perfeito. Vamos à próxima questão. A próxima alternativa. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão após a condenação definitiva. Opa! É após a condenação definitiva? Aí não, né? Você que leu a lei sabe que é antes, olha aí, ó, antes a condenação definitiva. Ó. Muito cuidado, mais uma vez, com essa troca de palavras. Isso aqui está disposto lá no seu artigo 18 da sua lei. Vamos à alternativa C. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal
de maneira compartilhada, tá certo? Tá? Perfeito, né? Conforme dispõe o artigo 8º da lei. E a alternativa D, insere-se nas competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, o exercício das competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais. Tá certo? Tá corretinho, né? Conforme dispõe o seu artigo 5º e inciso 6 da Lei 13.022. Então, dessa forma, né, confirmamos o nosso gabarito. Letra B de bola. Vamos à próxima questão. Questão 3. Ainda dentro do estudo da Lei 13.022, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior aos percentuais abaixo apresentados, exceto, ó, mais uma vez, está falando aquelas porcentagens, né, previstas na Lei 13.022. Ele quer a que está incorreta, aquela que está errada. Vamos ver a alternativa A. 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Tá certo? Tá certinho, né? Vale ressaltar que esses percentuais estão previstos lá no seu artigo 7º da sua lei. Caso você não lembre, né? Esse percentual de 0,4 está lá no artigo 7º, inciso 1. Perfeito. Então essa alternativa A está corretinho. 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1 do artigo 7º da referida lei. Tá certo? Também está corretinho, né? 0,3%, né, com mais de 50 e menos de 500, conforme dispõe o artigo 7º, inciso 2. Perfeito. Vamos à alternativa C. 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2 do artigo 7º da referida lei. É 0,2% ou 0,2% em municípios com mais de 500 mil habitantes? É sim, tá? Corretinho também, conforme dispõe o artigo 7º, inciso 3 da Lei 13.022. Perfeito. Então vamos à alternativa D. 0,5%, que seriam 5, né? Ó, até colocaram errado, 0,5% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2 da referida lei. Essa daqui está errada. Mais uma vez, eu vou deixar um escaminho para você não esquecer. 0,4% é para o quê? Até 50 mil habitantes. Vou deixar aqui para você. Até 50 mil habitantes. 0,3% é mais de 50 e menos de 500 mil. E por fim, 0,2% é para o que? Mais de 500 mil habitantes. Então, leve esse esqueminha na sua mente para você não se confundir com essas porcentagens, tudo bem? Então, desta forma, confirmamos nosso gabarito, essa era errada. Vamos à próxima questão. Questão 4. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 365 dias, de acordo com o Ministério Público e a Vara da Infância, 18 meses, salvo necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, 6 meses, como orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou 7 dias úteis, tendo em vista que o direito à liberdade é fundamental. E aí, você que leu o seu famoso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essa permanência da criança e do adolescente nesse programa de acolhimento institucional, ele não se pode prolongar por mais de quanto? Por mais de 18 meses. Na verdade, você criou a lei, sabe que é 18 meses, salvo necessidade que atenda o superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, no caso, o juiz, não é verdade? Vale lembrar também, né, que
esse tema vai ser reavaliada a cada quanto tempo? Já fica esse lembrete para você. Será reavaliada no máximo, colocar para você, no máximo a cada quê? A cada 3 meses, não é verdade? Conforme dispõe o seu artigo 19, parágrafo 1º. E esses 18 meses estão dispostos no seu parágrafo 2º do artigo 19, né? Para caso você não lembre, dê mais uma olhada neste artigo, certo? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola. Vamos à próxima questão. Questão 5. Assinale a alternativa que não está de acordo com a Lei Federal 8.069, famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. A. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Tá certo? Está corretinho, né? Conforme dispõe o nosso artigo 103 do ECA. Alternativa B. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas no ECA. Tá certo? Também está corretinho, né? Conforme dispõe nosso artigo 104 caput. Perfeito. Alternativa C. Para análise da prática de ato infracional, para os efeitos do ECA, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do resultado do ato infracional. Opa! Aí não, né? Deve ser considerado que a data do fato. Você que leu a lei sabe que é a data do fato, conforme dispõe o artigo 104, parágrafo único. Então, muito cuidado, tudo bem? Então, essa alternativa está errada, mas vamos ver a letra D. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada, tá certo? Também está corretinho, conforme dispõe o nosso artigo 107 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui confirmando o nosso gabarito, desta forma, letra C de caso. Vamos à próxima questão. Questão 6. Aparecida é dona de um restaurante e dispôs, como regra em seu estabelecimento comercial, a recusa no atendimento de clientes de raça negra ou cor preta. Nessa hipótese, Aparecida pratica crime de injúria preconceituosa, um indiferente penal, mas terá responsabilidade civil e caberá indenização, cometerá crime de racismo ou cometerá crime contra as relações de consumo. E aí, você que leu a sua lei 7.716 de 89. Que crime ela comete? Ela comete o crime de racismo, na verdade, cometeu o crime de racismo devido a essa recusa dela no atendimento a cliente de raça negra ou cor preta. Então, dessa forma, né, confirmando o nosso gabarito, vou até deixar aqui um bizu para você. Muito cuidado, não confundir o racismo com o quê? Com a injúria racial. Tudo bem? Lembre-se bem, ó, no racismo, a vítima, vou colocar aqui para você, a vítima é quem? É toda a coletividade. Na verdade, como nesse caso aqui, ela falou cliente no modo geral, de raça negra ou cor preta. Já na injúria racial, a vítima é o quê? É uma pessoa certa e determinada. Esse é um bizu bastante importante, né? Infelizmente, às vezes acontece também, temos alguns casos, até mesmo no futebol, que acontece esses casos de injúria racial. Então, fica esse bizu para você, tudo bem? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra C de casa. Vamos à próxima questão. Questão 7. Leia as alternativas a seguir e assinale a que está em conformidade com a Lei 7.716
que trata acerca dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então vamos ver, aqui está de acordo, né? Está correto. Letra A. Não constitui um ilícito criminal tipificado na Lei 7.716 de 89, negar ou obstar emprego em empresa privada, mas apenas uma infração administrativa? Opa, aí não, né? Não é apenas uma infração administrativa. É cometido o crime, né? Um crime conforme disposto onde? Conforme disposto no artigo 4º. Inclusive possui pena de reclusão de 2 a 5 anos. Não é verdade? Vamos à alternativa B. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. E aí, tá certo isso daí? Tá corretinho, né? Conforme ainda dispõe no próprio artigo 4º da lei, parágrafo 2º, tá perfeito, né? Mas vamos ver as demais alternativas. Letra C. Serão punidos, na forma desta lei, apenas os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião? Opa, aí não, né? Lembre-se, é preconceito de raça, cor, etnia, religião, mas também aqui, procedência nacional, na verdade, conforme dispõe o artigo 1º da lei. Então, muito cuidado, não esqueça. Raça, cor, etnia ou religião ou procedência nacional. Tudo bem? Alternativa D. Não constitui infração penal de preconceito as condutas de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, pois estão abrangidos pelo direito de manifestação previsto na Constituição Federal do Brasil? Opa, aí não, né? Constitui sim uma infração penal, constitui um crime, inclusive previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716. Tudo bem? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola, e com isso vamos à próxima questão. Questão 8. A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece: letra A. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar a sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 2 anos? Opa, aí não, né? Você que leu a Lei Maria da Penha sabe que esse prazo é até quanto? É até 6 meses, não é verdade? Conforme dispõe o artigo 9, parágrafo 2º, certo? Vamos à alternativa B. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidoras exclusivamente do sexo feminino, previamente capacitadas, é isso que diz a lei? Aí não, né? Muito cuidado. Não é o termo exclusivamente, mas sim o quê? Preferencialmente. Preferencialmente. Então, muito cuidado, mais uma vez, muito cuidado com essa troca de palavras. Isso está disposto lá no seu artigo 10A, certo? Vamos à alternativa C. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Tá certo isso daí? Tá corretinho, né? Conforme dispõe o artigo 9º,
parágrafo 5º da Lei Maria da Penha. Perfeito. Mas vamos ver as demais alternativas. Ainda que haja risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, poderá ser concedida liberdade provisória ao preso mediante fiança a ser estipulada pela autoridade policial? Opa! Aí não, né? Você que leu a Lei Maria da Penha sabe que não será concedida o que? A liberdade provisória, na verdade, ao preso, conforme dispõe o artigo 12, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Muito cuidado. A alternativa é: configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que constatado que as relações entre os envolvidos são de natureza exclusivamente heterossexual. Opa, aí não, né? Você sabe que independe de orientação sexual, na verdade. Vou até colocar para você. Independe de orientação sexual, conforme dispõe o próprio artigo 5º da lei, parágrafo único. Não é verdade? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra C de casa. Vamos à próxima questão. Questão 9. Conforme a Lei Maria da Penha, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, se é o conceito de violência física previsto na Lei Maria da Penha, perfeito, é isso daí. Inciso 2. A violência psicológica como constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização ou ameaça. Esse é o conceito de violência psicológica? Perfeito, é esse mesmo conceito previsto na Lei Maria da Penha. Inciso 3, ou assertiva 3, como queira chamar. A violência sexual, entendida como participação em relação sexual não desejada, impedimento de usar qualquer método contraceptivo ou forçação ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Tá certo? Isso daí, esse conceito é violência sexual? Perfeito, é esse conceito mesmo. E assertiva 4, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Esse é o conceito de violência moral? Opa, aí não, né? Esse aqui que ele falou é o conceito de violência que patrimonial. Muito cuidado. Esse é o conceito de violência patrimonial, certo? Lembre-se, violência moral é qual? Conforme a Lei Maria da Penha. Aquela conduta que configure o quê? Calúnia, que mais? Injúria ou difamação. Tudo bem? Essa é a violência moral, aquela conduta que configura calúnia, difamação e ou injúria, certo? Também não confundir a violência moral com a violência psicológica, tudo bem? O conceito de violência psicológica é esse daqui, que traz como constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. Então, muito cuidado nessa troca de conceitos que geralmente a IDECAM gosta de fazer, tudo bem? Então, dessa forma, nós já temos nosso gabarito, letra A. Com isso, vamos à próxima questão. Questão 10. De acordo com a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, as armas de uso restrito serão, na forma do regulamento desta lei, registradas no ou na Polícia Civil, Comando do Exército, Guarda Civil Municipal
ou na Polícia Federal? E aí, você que leu a Lei 10.826, que trata acerca do Estatuto do Desarmamento. E essas armas serão registradas no Comando do Exército, na verdade, ó. Mais uma vez, vou deixar um bizu para você acerca desse registro. Lembre-se, primeira coisa você tem que ver quanto ao uso. Se é de uso permitido, vou colocar aqui para você. Se é de uso permitido, você vai lembrar, é realizado Sinarme e PF. Agora, se é de uso restrito, você vai lembrar de quem? Sigma. Realizado onde? No Comando do Exército. Tudo bem? E como a questão falou que era de uso restrito, nesse bizu você mataria facilmente também, certo? Desta forma, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola. Vamos à próxima questão. Questão 11. Teco é fazendeiro e possui propriedades rurais em diversas localidades, necessitando de amparar sua família com tudo que conseguir obter da natureza. Nos termos da Lei 10.826, aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos de idade que comprovem depender do emprego da arma de fogo para prover a alimentação familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria competidor 1, atirador armador, voluntário parcial ou caçador para subsistência. Você que leu a lei sabe que será concedido o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, né? Conforme dispõe o artigo 6º, parágrafo 5º. Tudo bem? Então, muito cuidado. Com isso, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado, e vamos à próxima questão. Questão 12. Dadas afirmativas sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, a assertiva 1 diz o quê? Para efeitos dessa lei, considera-se sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, ou seja, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, mediante remuneração em órgão ou entidade da administração pública. Tá certo? Isso daí está errado, não é verdade? Muito cuidado, que pode ser mediante remuneração ou sem remuneração, não é verdade? É o que dispõe a lei. Lembre-se lá, se você não lembra, dê mais uma lida na sua lei. Está lá onde? Isso, professor, está onde? Está lá no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 1. Lembre-se que pode ser ainda transitoriamente ou sem remuneração. Muito cuidado. Assertiva 2. Os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal pública incondicionada. Em razão disso, não se admite ação privada, ainda que a ação penal pública não tenha sido intentada no prazo legal. E aí, tá certo? Isso daí também está errado, na verdade. Será admitida a ação privada, não é verdade? Quando a ação pública não for intentada no prazo legal, conforme dispõe o quê? Conforme dispõe o seu artigo 3º, parágrafo 1º da sua Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869. Então, ó, muito cuidado, bastante atenção na leitura das questões no seu próximo domingo contra a IDECAN, na sua batalha contra a IDECAN. Assertiva 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública é efeito da condenação por abuso de autoridade, mas é condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automático, devendo ser declarada motivadamente na sentença. Tá certo? Está corretinho, não é? Conforme dispõe o seu artigo 4º,
da sua lei de abuso de autoridade. Perfeita esta assertiva. Assertiva 4. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Tá certo? Também está corretinho, conforme dispõe seu artigo 8º da Lei de Abuso de Autoridade. Dessa forma, verifique-se que estão corretas apenas o quê? Apenas as assertivas 3 e 4. A alternativa C de casa, não é verdade? Confirmamos nosso gabarito. Desta forma, vamos à próxima questão. Questão 13. Com relação à Lei 13.869 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, aquele meu alerta. Destaque quando ele lhe pedir a incorreta, para não marcar uma alternativa correta como incorreta e perder, às vezes, quem sabe, uma questão até mesmo tranquila. Mas vamos ver a questão. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá certo? Tá perfeita nessa alternativa, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º também. Vamos à alternativa B. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos e provas configura abuso de autoridade? Opa! Aí não, né? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, na verdade, conforme dispõe o artigo 1º, você que leu a lei, parágrafo 2º. Muito cuidado, não configura abuso de autoridade se a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas. Alternativa C. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Tá certo? Tá? Corretinho, né? Conforme dispõe o artigo 2º, caput da sua lei de abuso de autoridade. Alternativa D. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Tá certo? Também está corretinho, conforme dispõe o seu artigo 2º, parágrafo único. Tudo bem? Dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola. Com isso, vamos à próxima questão. Questão 14. Conforme a Lei 11.343, a Lei de Drogas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às penas de prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade e prisão, advertência sobre os efeitos das drogas, multa e prisão, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ou prestação pecuniária, perda de bens e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí, primeira coisa, ele está falando de quem? Ele está falando daquele que exerce para consumo pessoal, não é verdade? Então, quem cai nesse do consumo pessoal previsto lá no seu artigo 28 da lei, ele está submetido a que tipo de pena? A pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento
a programa de ou curso educativo, tudo bem? Então, muito cuidado. Lembre-se, esse consumo pessoal, famoso, como alguns gostam de chamar, o famoso usuário, ele não é submetido à pena privativa de liberdade, beleza? Vou até colocar aqui para você. Ele não é submetido à pena privativa de liberdade. Na verdade, é colocado esse tipo de pena para ele, certo? Lembre-se que não houve também o que alguns chamam de abolir o crime, não deixou de ser crime. O que houve foi a despenalização, tudo bem? Isso foi o que ocorreu, certo? Caso a IDECAN pergunte também, certo? Dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra C de casa, e vamos à próxima questão. Questão 15. A respeito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Alternativa A. O SISNAD é o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolve as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas dos estados, Distrito Federal e municípios. Tá certo isso daí? Tá corretinho, né? Conforme dispõe o seu artigo 3º, parágrafo 1º. Alternativa B. Compete ao município coordenar o SISNAD? Opa! Aí não, né? Não compete ao município. Compete a quem? Compete à União. Compete à União coordenar o SISNAD, conforme disposto lá no seu artigo 8º. Tudo bem? Alternativa C. A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas é comemorada anualmente na quarta semana de junho, tá certo? Está corretinho, né? Conforme dispõe o artigo 19A. Alternativa D. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável, tá certo? Tá corretinho, né? Conforme dispõe o seu artigo 23A, parágrafo 5º, inciso 1 da sua lei de drogas, tudo bem? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola, e com isso vamos à próxima questão. Questão 16. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Uma das circunstâncias que atenuam a pena, de acordo com o capítulo 2, artigo 14, vem a ser o quê? Então, as atenuantes, acerca das atenuantes previstas na Lei 9.605 dos crimes de meio ambiente. Alternativa A. Infração ocorrida durante o período da noite. B. Alto grau de instrução ou escolaridade do agente infrator. C. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Ou D. Interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Então, ó, se lembra lá das atenuantes? Qualquer coisa, vamos lembrar juntos aqui. O primeiro aqui, ó, é o alto grau de instrução? Não, né? É o baixo grau de instrução do agente. Então, a primeira é o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. A segunda, você lembra qual é? O arrependimento do infrator, né? O arrependimento do infrator. A terceira é o que? A comunicação prévia. Opa, a comunicação prévia do agente do perigo iminente de degradação ambiental, né? Vou colocar para você a comunicação prévia. E por último, a última atenuante é a colaboração. Colaboração com os agentes de fiscalização. Então, dessa forma, qual dessas está aqui de acordo com a Lei 9.605? É a letra C, né? A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, caracterizando sim uma
atenuante. Tudo bem? Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito e vamos à próxima questão. Questão 17. À luz do disposto na Lei 9.605, assinale a opção correta em relação aos crimes contra o meio ambiente e as penas imponíveis aos seus autores. Alternativa A. A baixa instrução do agente criminoso constitui circunstância agravante de pena? Opa, acabamos de ver na questão anterior. Constitui uma circunstância o quê? Atenuante, na verdade, atenuante. Então, ó, mais uma vez, muito cuidado com essa troca de palavras de Decan. É uma circunstância atenuante. Conforme diz, onde é que está isso lá, professor? Está lá no seu artigo 14, inciso 1. Caso você não se lembre, dê mais uma olhadinha na sua lei. Alternativa B. É vedada a imposição de penas restritivas de direitos em substituição às penas privativas de liberdade? Pelo contrário, né? Ela não é vedada, é o que é permitido. Na verdade, é permitido. É permitida a imposição de penas restritivas de direitos, famosas PRDs, em substituição às penas privativas de liberdade, né? Elas podem ser tanto autônomas ou substitutivas às penas privativas de liberdade. Onde está isso, professor? Está lá no seu artigo 7º, inciso 1 da sua lei, caso você não lembre. Alternativa C. Apenas pessoas naturais podem figurar como autores desses delitos? Aí não, né? Você sabe que pode ser tanto pessoas naturais, pessoas físicas, mas também pode ser o quê? Pessoas jurídicas. Não é verdade? Muito cuidado. Pessoas jurídicas também podem cometer crimes ambientais, conforme disposto lá no seu artigo 3º da sua lei. Alternativa B. A suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos em que a condenação à pena privativa de liberdade não seja superior a 3 anos, tá certo? Tá corretíssimo, conforme disposto no seu artigo 16 da Lei 9.605, da Lei dos Crimes Ambientais. Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado. Com isso, vamos para a próxima questão. Questão 18. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que deixa de dar passagem aos veículos precedido de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ocorrências, quando em serviço de agência e devidamente identificado por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente, incorrerão em uma natureza leve, grave, média ou gravíssima. E aí, quem deixar de dar passagem a esse tipo de veículos vai cometer uma infração o quê? Uma infração gravíssima, não é verdade? Prevista lá no seu artigo 189, 189 do seu Código de Trânsito Brasileiro, famoso CTB. Tudo bem? Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito e vamos para a próxima questão. Questão 19. Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que a alternativa A, o fato do condutor do veículo afastar-se do lugar do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não configura crime, tendo em vista o princípio da não incriminação. E aí, tá certo ou tá errado? Está errado, né? Configura crime sim, inclusive previsto lá no seu artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Então, configura crime sim. Alternativa B. Por violar o direito constitucional ao trabalho, o fato do motorista profissional haver sido condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor não deve implicar na suspensão da habilitação para dirigir? Opa, aí também não, né? Está errado. Pelo contrário, deve haver o quê? A suspensão da habilitação do direito de dirigir.
Lembre-se, ó, que ele já diz que ele foi condenado, na verdade, por homicídio culposo. Lembre-se lá, isso está previsto onde? Isso está no seu artigo 302 do CTB, né? Detenção, inclusive, desse crime de 2 a 4 anos, no caso desse homicídio culposo. E além disso, tem que haver sim, vou colocar aqui, tá grande para você, e a suspensão da habilitação para dirigir. Tudo bem? Então também está errado. Alternativa C. A conduta consistente em dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, constitui hipótese típica de contravenção penal e sujeita o infrator apenas a pena de multa. É apenas uma contravenção penal? E aí? Claro que não, né? É cometido o quê? É cometido crime também, previsto lá no seu artigo 309 do CTB. Vale ressaltar que este crime prevê o quê? Detenção de 6 meses a 1 ano e mais o quê? Ou multa. Tudo bem? Então, é previsto um crime sim e não contravenção penal, como disposto na alternativa. Vamos à alternativa D. A recusa do condutor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa constitui infração gravíssima, mas não importará na presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal. E aí, tá certo? Está corretinho, né? Perfeito. É uma infração gravíssima, na verdade, prevista lá no seu artigo 165A, caso você não se lembre, mas não é crime, na verdade, mas não é crime. Não é crime por quê? Por falta de previsão legal, né? Por falta de previsão legal. Tudo bem? Mas é sim uma infração administrativa. No caso, uma infração gravíssima, caso ele venha perguntar também essa recusa ao famoso etilômetro. Certo? Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito. Letra D de dado. Com isso, vamos à próxima questão. Questão 20. Agora iniciando as leis municipais. Conforme dispõe a Lei Orgânica de Fortaleza, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Todo cidadão tem o direito de requerer informações sobre os atos da administração municipal, sendo parte legítima para pleitear, perante os poderes públicos competentes, a declaração de nulidade ou anulação de atos lesivos aos patrimônios público, histórico e cultural. Tá certo? Isso daí está corretinho, né? Conforme dispõe o seu artigo 3º da Lei Orgânica de Fortaleza. Alternativa B. A iniciativa popular de lei, o plebiscito, o referendo, o orçamento participativo e o veto popular são formas de assegurar a efetiva participação do povo nas definições das questões fundamentais de interesse coletivo. Tá certo? Isso daí também está corretinho, né? Conforme dispõe seu artigo 5º caput da sua lei orgânica. Vamos à alternativa C. O município, entidade básica autônoma da República Federativa do Brasil, garantirá vida digna aos seus munícipes e será administrado com base na legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e participação popular, devendo ainda observar na elaboração e execução de sua política urbana o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, o equilíbrio ambiental e a preservação dos valores históricos e culturais da população. A organização administrativa do município de Fortaleza será centralizada? Opa! Aí não, né? Olha, estava quase tudo muito bonito, mas a organização administrativa do município de Fortaleza, conforme a sua lei orgânica, ela é o que? Ela é
descentralizada. Não é verdade? Conforme disposto lá no seu artigo 2º, parágrafo único. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse joguinho de palavras de Decã. Alternativa D. O veto popular não alcançará matérias que versem sobre tributos, organização administrativa, servidores públicos e seu regime jurídico, funções ou empregos públicos, aumento de remuneração de pessoal, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Tá certo isso daí? Tá corretinho, né? Conforme dispõe o seu artigo 5º, parágrafo único da sua Lei Orgânica de Fortaleza. Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra C de casa. Vamos à próxima questão. Questão 21. Conforme dispõe a Lei Orgânica de Fortaleza, os bens públicos municipais, quanto à sua destinação, podem ser classificados em exceto, mais uma vez aqui, exceto, tem um aí que não é um bem público municipal. Vamos ver a alternativa A. Pode ser classificado em quê? De uso comum do povo, tais como estradas municipais, ruas, praças, logradouros públicos e outros da mesma espécie. Tá certo? Isso daí tá corretinho, né? Conforme disposto lá no artigo 104, inciso 1. Essa parte dos bens públicos estão previstos lá no seu artigo 104 da sua lei orgânica. Alternativa B. De uso especial, os destinados à administração, tais como os edifícios das repartições públicas, os terrenos destinados ao serviço público e outras serventias da mesma espécie, tá certo? Também está certinho, né? Conforme disposto lá no seu artigo 104, inciso 2. Tudo bem? Alternativa C. Bens dominiais. Aqueles sobre os quais o município exerce os direitos de proprietário e são considerados como bens patrimoniais disponíveis, tá certo? Também está certinho, né? Conforme disposto o artigo 104, inciso 3 da sua lei orgânica. E a alternativa D, bens semoventes, tais como equipamentos e materiais destinados à execução do serviço público. Aí não, né? A sua lei orgânica não fala sobre isso. Bens semoventes, nada a ver, não é verdade? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado. Com isso, vamos à próxima questão. Questão 22. Conforme dispõe a Lei Municipal 6.794, acerca do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, assinale a alternativa incorreta. Tudo bem? Então vamos lá. Alternativa A. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado ou por quem represente legalmente. Tá certo? Está certinho, né? Conforme disposto o artigo 14, parágrafo 1º do seu Estatuto dos Servidores. Vamos ver a alternativa B. É de 30 dias improrrogáveis o prazo para o servidor entrar em exercício contados da data da posse. Tá certo? Também está corretinho, né? Conforme dispõe seu artigo 16, parágrafo 1º do seu Estatuto. Vamos à alternativa C. O desenvolvimento do servidor municipal na carreira ocorrerá mediante a ascensão funcional em suas modalidades: progressão, promoção, readaptação e transformação. Tá certo? Está corretinho, conforme dispõe o seu artigo 24 do seu Estatuto. E a alternativa D. A servidora gestante, mediante inspeção médica, será licenciada por 180 dias corridos com remuneração integral. O que diz o seu estatuto? São 180 dias? Não.
são 120 dias corridos, na verdade, conforme dispõe lá no seu artigo 68 do seu Estatuto dos Servidores aí de Fortaleza, certo? Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão, questão 23. Conforme dispõe a Lei Municipal 6.794, que é o Estatuto dos Servidores do município de Fortaleza, a vacância do cargo público decorrerá de exceto. Então, aqui há a hipótese de vacância, só que tem uma aí que não é. A. Promoção ou readaptação. B. Reversão. C. Aposentadoria. Ou D. Transferência. E aí, você que leu o seu estatuto, a promoção ou readaptação é uma forma de vacância? Sim, perfeito, né? Está previsto onde? Está previsto lá no seu artigo 39, inciso 3. A reversão é uma possibilidade ou hipótese de vacância? Aí não, né? A reversão é de hipótese de provimento de cargo, não de vacância, de provimento, conforme disposto lá no seu artigo 7º, inciso 5, não é verdade? Então, em tese, já temos nosso gabarito, mas vamos ver as demais. A aposentadoria é uma forma de vacância do cargo público? Sim, perfeito, conforme artigo 39, inciso 4. E a transferência é uma hipótese de vacância também? Com certeza, conforme artigo 39, inciso 6. Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola. Com isso, vamos à nossa última questão. Questão 24. Conforme dispõe a Lei Municipal 6.794, o Estatuto dos Servidores do município de Fortaleza, assinale a alternativa incorreta. A autoridade que determinar a instauração da sindicância terá prazo nunca inferior a 30 dias para sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 15 dias, à vista da representação motivada do sindicante. Tá certo isso daí? Tá corretinho, né? Conforme dispõe o artigo 189 do seu estatuto. Tá perfeito. Vamos à alternativa B. O prazo para conclusão do inquérito administrativo não excederá 60 dias úteis, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Tá certo? Também está corretinho, né? Conforme dispõe o seu artigo 197 do Estatuto. Alternativa C. O processo disciplinar poderá ser revisto no prazo de até 5 anos da publicação de sua decisão, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou inadequados da penalidade aplicada. O prazo é de até 5 anos. Você que leu seu Estatuto de Servidores do município de Fortaleza, né? O prazo é de quanto? Errado, né? O prazo é de quanto? Até 2 anos. 2, tudo bem? Até 2 anos, conforme dispõe lá o seu artigo 217 do seu estatuto. Muito cuidado. Alternativa D. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele será submetido a um exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Tá certo? Está corretinho também, né? Conforme dispõe o artigo 203 do seu estatuto, aí dos servidores do município de Fortaleza. Dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra C de casa, tudo bem? Com isso, chegamos ao fim da nossa revisão, ou da nossa reta final, para a sua prova no próximo domingo. Desde já, lhe desejo uma excelente prova nessa batalha contra o IDECAN, que você possa alcançar o seu cargo público e conte sempre conosco, pois juntos nós somos implacáveis. Até a próxima!